Olá, gente querida, seja bem-vindo ao canal. Francisco Carvalho aqui com você outra vez. Eu vou apresentar neste vídeo os 3 conselhos para não ser como Caim. Esta pregação vai impactar a sua vida. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e compartilha com seus amigos. Compartilha aí para todo mundo. Mais gente precisa saber disso. Clica no botão vermelho aqui embaixo ou no canto inferior do vídeo e se inscreve. Aciona o sino das notificações para ser notificado quando eu colocar vídeo novo aqui no canal. Beleza, gente querida? Então vamos à pregação sem perda nenhuma de tempo. No vídeo anterior desta série, eu preguei sobre a concepção, profissão, adoração, como coisas criadas por Deus. E Deus ressaltou a sua graça, colocando em alto relevo a sua graça, quando inseriu na vida humana a concepção, ou seja, a formação, a geração de filhos e a formação da família. E Deus também colocou em alto relevo a sua graça quando criou a profissão, quando criou as profissões, diz lá a palavra, quando colocou o homem para fora do jardim do Éden. Caim foi trabalhar com o campo, ser agricultor, trabalhar na agricultura, e Abel foi criar ovelhas. Então ali já se configurou as profissões sendo dadas, sendo criadas por Deus. E também Deus ressaltou a sua graça quando criou a adoração, porque permitiu que o homem viesse a ele para adorá-lo. Então Deus criou a concepção, a formação da família, Deus criou as profissões e Deus criou a adoração a ele. Estas coisas foram criadas por Deus e Deus as criou, ressaltando assim a sua graça. Agora eu vou pregar em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, versos 6 e 7. Nestes 2 versículos, eu quero pregar a respeito dos 3 conselhos de Deus para não sermos como Caim. Esta pregação vai constar, e você vai ver, os 3 conselhos de Deus para não sermos como Caim. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, verso 12, ele diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, suas obras eram más. Caim não vivia corretamente, não era uma pessoa que vivia de forma justa, não era alguém que tinha o caminho reto e bom. Deus deu conselhos a Caim que poderiam ter transformado a vida dele. Se ele tivesse colocado em prática, se ele tivesse dado ouvido aos conselhos de Deus e tivesse colocado em prática, a vida de Caim teria sido outra. Os 3 conselhos que Deus deu a Caim são conselhos que Deus dá à humanidade, são conselhos que Deus dá a cada pessoa na face da terra. São conselhos que Deus dá a mim e a você. E são estes 3 conselhos que eu vou pregar aqui neste vídeo. O primeiro conselho, Deus disse: o pecado jaz à porta. Pecado é uma realidade, minha gente. Pecado é um fato. O que é pecado? É ir contra o padrão de Deus. De forma bem simples, pecado significa ir contra a natureza de Deus, ir contra o padrão de Deus, ir contra o paradigma, o padrão que Deus estabeleceu para a humanidade. O pecado quer dizer pecaminosidade, o ato, não meramente o ato de pecar, mas pecado significa viver em estado de pecado. A origem do pecado é o diabo. O apóstolo João, na primeira carta,
Capítulo 3, verso 8, ele diz: o diabo peca desde o princípio. Quando Deus disse o pecado jaz à porta, jazer significa estar esticado, está deitado à porta. É como se do lado de fora da porta o pecado estivesse estendido, estivesse deitado, estivesse à espreita, estivesse ali esperando. Literalmente, jazer à porta significa estar deitado. Na carta aos Hebreus, o escritor diz: o pecado tenazmente nos assedia, ele gruda, ele prega, ele persegue, ele segue. O pecado jaz à porta, acompanhando o tempo todo. O pecado jaz à porta de cada pessoa na face da terra. Ele jaz à porta da sua vida. Ele jaz à minha porta. O pecado jaz à nossa porta. Jesus disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, os desejos de assassinato, os desejos de vida sexual imprópria, inadequada, os desejos de adquirir as coisas, os bens, o dinheiro, prejudicando os outros, prejudicando as pessoas, os desejos de testemunhar falsamente, de criar coisas falsas contra as pessoas, de caluniá-las, de destruí-las com narrativas destruidoras, mentirosas, enganosas. Do coração procedem as blasfêmias contra Deus, contra o que é bom, contra o que é reto, contra aquilo que Deus estabeleceu para ser o padrão da vida. Do coração procedem todas estas coisas. Jesus diz que é do coração que sai. Em Mateus capítulo 15, verso 1 a 20, ele descreve bem, ele descreve exatamente que é do coração que procedem todas estas coisas. O pecado jaz à porta. Gente querida, o pecado é uma realidade, é um fato e não tem como escapar, ainda que os humanistas, ainda que muita gente venha com a narrativa, com a história de que pecado não existe, que nós somos frutos aqui deste mundo e vamos aproveitar este mundo ao máximo porque não existe certo e errado, não existe padrão divino, não existe moral de Deus, não existe princípios, valores cristãos. Tudo isto, dizem eles, são coisas inventadas, ainda que os humanistas, as pessoas insistam nessa narrativa de descredibilizar a palavra de Deus. Eu quero dizer a você, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o pecado é uma realidade, o pecado é fato, o pecado jaz à porta. Existe sim o padrão do que é certo e do que é errado. Existe sim uma moral de Deus que determina o que é certo e o que é errado. Existe sim aquilo que Deus disse para fazermos e aquilo que Deus disse para não fazermos. E contra a natureza de Deus e contra o que Deus disse, isto é pecado. Toda vez que o ser humano se coloca contra o padrão de Deus, ele se encontra em pecado. Aliás, o homem já nasceu em pecado e habilitado para viver contra o padrão de Deus. O homem já nasceu no pecado, o homem já nasceu destinado ao pecado. Isto é uma realidade, isto é um fato. Foram essas palavras que Deus disse a Caim: olha, Caim, o pecado jaz à porta. Você tem visto o pecado à sua porta? Você tem visto o pecado bater à sua porta? Você tem percebido que o pecado bate à porta do seu coração? Você tem percebido que o pecado bate na porta do cômodo mais íntimo e pessoal do seu coração? Você já percebeu que o pecado jaz no seu coração, querendo entrar na parte mais íntima, na parte que pertence a Deus, no cômodo que pertence exclusivamente a Deus? O pecado jaz à sua porta, à porta do seu coração. Você tem visto o pecado bater à porta da sua casa, à porta da sua vida, à porta da sua família, à porta das suas vontades, dos seus interesses. Você tem visto o pecado bater à sua porta ou não?
Se você tem visto o pecado bater à sua porta, esta palavra que eu estou pregando nesta hora é para você. O pecado é uma realidade, é um fato que bate à nossa porta. O segundo conselho de Deus para Caim: o seu desejo é contra ti. O pecado, minha gente, é coisa maligna. O pecado seduz com aparência de boas intenções. O desejo do pecado é fazer com que as pessoas vivam em desobediência e em rebelião contra Deus. O pecado vem do maligno e o maligno trabalha incansavelmente para que vivamos em constante estado de desobediência contra os padrões de Deus. O interesse do maligno é que nós soframos as consequências da desobediência, as consequências de vivermos fora do padrão que Deus estabeleceu. Porque viver fora dos padrões que Deus estabeleceu levam a consequências, e muitas vezes em consequências irreparáveis. O maligno quer que nós desobedeçamos a Deus e soframos as consequências da desobediência. É isso que ele quer contra você. O desejo do maligno jamais vai ser favorável a você. Jamais o maligno vai querer o seu bem. Ele se apresenta como bom, o maligno se apresenta como agradável, como bonito, como saudável, a fim de que você caia nas ciladas dele. Satanás se transfigura em anjo de luz, já disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, ele se apresenta, se transfigura em anjo de luz para seduzir, ele está à espreita. Ele não quer o seu bem, ele está à espreita, ele está à porta. Já disse o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Este é o maligno que tenazmente nos assedia, nos tenta. Este é o maligno que tenazmente assedia você, assedia a sua vida. Ele não quer o seu bem. Ele pode aparecer na forma de algo que é bom, na forma de algo que é agradável, na forma de algo que é aceitável, na forma de algo que parece ser a vontade de Deus, mas na verdade o fim é morte, é destruição, é dor, é sofrimento, é mazela. São as consequências do engano do tentador, são as consequências do engano daquele que não quer o seu bem. O tentador não quer o seu bem. Os desejos que vêm dele, as tentações que vêm dele, as seduções que vêm dele, as ciladas que vêm dele, é tudo para destruir a sua vida. Não há nada de bom no maligno, minha gente. Não há nada de bom, não existe nada de bom no maligno. O maligno, o pecado, são por natureza destrutivos, são por natureza enganosos, e foi exatamente isto que Deus disse a Caim: o desejo dele é contra ti. O desejo do pecado, o desejo do maligno, o desejo do pecado que está estendido à sua porta, do maligno que incansavelmente está à sua porta, batendo, insistente. O desejo dele é contra ti, não é favorável a ti. Eu sim, diz o Senhor, eu sou favorável a ti, eu cuido de ti, eu zelo de ti, eu te abençoo, eu quero o seu bem, quero a sua felicidade, quero a sua alegria, quero a sua prosperidade, quero a sua cura, quero que você viva altruisticamente neste mundo, quero que você seja relevante e viva o que é bom neste mundo, mas ele não quer o seu bem, ele quer destruir a sua vida.
Não caia no engano dele, ele quer destruir você, ele quer destruir o seu coração, ele quer que você viva na tristeza, na infelicidade, ele quer que você viva no caos, ele quer que você viva profundamente arruinado, com tristeza, com angústia, com desejo de morrer, com desejos ruins, ele quer que você viva a pecaminosidade, ele quer destruir a sua vida, ele quer que as consequências do pecado recaiam sobre você, ele é o seu acusador que está diante de Deus te acusando, dizendo o que você fez, a fim de que Deus aplique as consequências do erro. Ele não quer o seu bem, ele te engana, ele te seduz, ele leva você a fazer aquilo que Deus não quer, e diante de Deus ele diz: olha, ele fez isso, ela fez isto, fez aquilo outro, olha, pune ele, condena ele, leva para o inferno. É isso que ele faz. Ele é enganoso, ele vem a você, se apresenta, o maligno se apresenta a você todo do bem e leva você a cair, e leva você a pecar. E diante de Deus ele agora te condena, diante de Deus agora ele diz: destrói a Maria, destrói o Paulo, destrói o José, porque eles pecaram, porque eles desobedeceram a ti na tua cara, Deus, agora aplica as consequências. Satanás só tem a cara de bom, o maligno só tem a cara de coisa boa, mas o fim é morte, o fim é destruição. E o terceiro conselho de Deus a Caim: Caim, cabe você dominar, a ti cumpre dominá-lo. Você é o responsável pelo seu coração. Não são as outras pessoas que são responsáveis pelo seu coração. Ninguém é responsável pelo seu coração. Você é responsável. Você é dono do seu coração e você é responsável por ele. Você é responsável pelos seus desejos, responsável pelas suas intenções, responsável pelas suas vontades. Você é responsável pelas suas emoções. Você é responsável pelas suas atitudes, você é responsável por tudo aquilo que sai do seu coração, como Jesus disse, aquilo que sai do coração são coisas ruins, e você é responsável por essas coisas ruins que saem do coração, não é o outro, não é ninguém é responsável pelo seu coração e pelas coisas que são geradas nele e que dele sai. Ninguém é responsável, é apenas você o responsável. Não queira culpar os outros pelas suas intenções, pelos seus desígnios. Não queira atribuir aos outros aquilo que é a sua responsabilidade. É sua responsabilidade cuidar do seu coração. Disse Deus a Caim: a ti cumpre dominá-lo. Você é responsável por tudo aquilo que vem do coração. Você é responsável por tudo aquilo que vem do seu coração e pelas atitudes, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Cabe a você, apenas você, e a mais ninguém, não se deixar levar pelo seu coração e pelas tentações que assediam você, por este maligno que tão de perto e que tenazmente assedia a sua vida. É você somente e mais ninguém é responsável por isso. E Deus disse isso a Caim: cabe você, Caim, cabe somente a ti dominar, cumpre somente a ti ter este domínio, se controlar. Você pode se controlar, Caim. Você pode administrar a sua vida, o seu coração, os seus comportamentos. Você pode resistir às tentações. Sim, você pode. Jesus disse: vigiai e orai. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, Jesus Cristo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós, você, eu e você, cada um de nós, podemos sim vigiar e orar para não cair nas tentações. Isso faz parte do que Deus disse a Caim: cumpre você dominar, cumpre você se administrar, cumpre você a se governar. É você, Caim, que tem que exercer o autogoverno. É você que tem que exercitar o autocontrole, se autogovernar e dominar toda forma de tentação que está à porta da sua vida, que está à sua porta, batendo, insistindo. É você, Caim, que pode se governar contra o pecado que tenazmente assedia você.
Provérbios capítulo 4, versículo 23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Este é o terceiro conselho que Deus deu a Caim. Caim, guarda o teu coração. E este conselho também é para nós, é para você, é para mim, este conselho é para cada um de nós. Guardemos o nosso coração, que os conselhos de Deus a Caim alcance o seu coração nesta hora, que os conselhos de Deus a Caim possa cair no seu coração aceitáveis, para que você possa mudar a sua vida, mudar o seu comportamento e possa ser diferente de Caim. Eu quero concluir dizendo, Caim não era justo, Caim não era correto, Caim não era íntegro. Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz, Caim não era justo de jeito nenhum. Caim era injusto, vivia de uma forma incorreta, ele não exercia a integridade, não era uma pessoa íntegra. Caim pertencia ao maligno e as suas obras eram más, disse o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, ele era mau. Caim era ganancioso, nutria a cobiça, vivia no engano, vivia na fraude, na mentira. Essa era a vida de Caim, vivia na hipocrisia, na busca pela vantagem a qualquer custo, vivendo os prazeres a qualquer custo e sem compromisso e responsabilidade. Ele vivia os prazeres e desfrutava dos prazeres sem nenhum tipo de compromisso, sem nenhum tipo de responsabilidade. Caim vivia no maligno, suas obras eram más, disse o apóstolo João. Essa era a condição de Caim. Caim não era do bem, Caim era do maligno, pertencia ao maligno, não vivia uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida justa, diz a palavra de Deus. Deus deu a Caim 3 conselhos que poderiam ter mudado o rumo da vida e da história dele. Deus nos dá esses 3 conselhos que podem mudar o rumo da nossa vida e da nossa história. Você quer receber estes conselhos de Deus e adotá-los para a sua vida? Você quer isto para você? Ore a Deus agora e diga, eu quero, Senhor, viver estes 3 conselhos que o Senhor está me dando agora. Amém. E eu termino esta pregação dizendo, a sua vida não será mais a mesma. O rumo da sua vida e da sua história serão mudados. A partir de hoje, se você colocar em prática estes 3 conselhos de Deus. E então, gente querida, se você gostou deste vídeo, clica aqui no gostei, dá o seu joia, diga assim, ó, clicando no botão eu gostei. E também compartilha aí para todo mundo. Você quer que outras pessoas escutem essa pregação? Manda aí para aquela pessoa que você pensou agora. E compartilha aí no botão de compartilhar. Você quer fazer algum comentário sobre esta pregação? Aproveita aí a oportunidade e escreve aqui embaixo. Valeu, valeu muito, valeu demais. Fique com Deus e a gente vai se ver no próximo vídeo, se assim Deus quiser.